Olá, alunos! Bem-vindos à nossa aula de Projeto de Vida. Meu nome é Camila e na aula de hoje nós vamos falar sobre as artes como ferramenta de transformação social, conceito de arte contemporânea. Vamos agora acompanhar comigo. Nós vamos falar sobre as artes também como ferramenta de transformação social. E as artes estão diretamente ligadas a essa questão da expressão social. Eu trouxe para vocês observarem um quadro de Cândido Portinari chamado Retirantes, que foi feito em 1944. No caso, essa arte, ela foi feita exatamente para falar sobre a questão da saída dos nordestinos, né, no caso da região do Nordeste, em busca de uma vida melhor no Sudeste, principalmente por conta das secas. Então, nesse caso, ele retratou a expressão, no caso o que estava acontecendo naquele momento com os nordestinos, no caso ali o sofrimento. Então você pode observar que os traços da imagem, eles levam as pessoas a exatamente pensar sobre o momento em que estava acontecendo e até mesmo se solidarizarem com esse acontecimento. Em relação à música, que também é outra forma de arte, você pode perceber que muitas letras elas retratam também as diferenças entre as classes sociais. Nesse caso, eu trouxe para vocês uma música das meninas. No caso, elas têm uma letra de música que diz o seguinte: analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é o que o de cima sobe e o de baixo desce. Então você pode perceber que nessa letra de música ela retrata bem essa questão das classes sociais, as diferenças. E caso você já tenha ouvido essa música, caso não tenha, dá uma pesquisada aí, no caso a música das meninas, né, em que o ritmo da música ele é bem dançante, ele é bem acelerado, porém se você parar para refletir sobre a letra, você vai ver que é até uma crítica social, né, ali no caso meio que entre as linhas, entre linhas, no caso ali da música, tá? E no caso, a segunda música, nós temos aqui uma música dos Racionais MCs. O trecho da música diz o seguinte: negro drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. Quem já ouviu muitas músicas dos Racionais MCs pode também perceber que eles fazem também uma crítica social. As músicas deles geralmente trazem um retrato do que eles vivem no dia a dia, principalmente das pessoas que moram em favelas, lugares mais afastados dos centros da cidade, pessoas que realmente estão à margem da sociedade. Então eles trazem isso em forma de música e, querendo ou não, é considerado arte, né? Principalmente porque fala de um retrato do dia a dia deles e das emoções também que eles sentem no dia a dia. Continuando, o grafite, com certeza aí na cidade em que você mora, principalmente nos muros da cidade, você pode perceber que existem esses tipos de arte, né? No caso, o grafite. Na primeira imagem, vocês podem perceber também uma crítica social, principalmente em relação às pessoas que vivem em situações de pobreza, que muitas vezes não têm o que comer, e ali eles fazem o contraste ao futebol, né? Muitas vezes as pessoas que saem ali da questão da pobreza, muitas vezes são reconhecidos no futebol. Então nós temos um retrato ali de uma diferença social muito grande. Na segunda imagem, nós temos ali algo relacionado ao meio ambiente. Então, você pode perceber que a pessoa que fez essa arte, ela quis ali retratar, no momento, a questão do meio ambiente, da preservação. E também vale falar
que muitas dessas obras, elas possuem interpretações subjetivas. Muitas vezes as pessoas que observam, elas podem interpretar de maneira diferente. E nesse caso é que compõe aí a questão da arte contemporânea. Cada pessoa vai fazer uma interpretação a partir do seu ponto de vista, tudo bem? Então, nesse caso, nós temos aí também o grafite como uma forma de arte. O hip hop é outra forma de expressão social e também transformação. Muitas vezes os jovens, principalmente as pessoas que moram nesses locais, favelas, um pouco mais distante aí dos centros, eles veem no hip hop uma saída, uma expressão de arte, basicamente uma fonte de renda também. E eles veem também o hip hop como algo importante, algo basicamente da identidade deles e que também serve de transformação social por conta de expressar a sua identidade. As pinturas, nós também temos a primeira de Frida Kahlo. Ela também retrata aí, se você for analisar, uma boa parte dela em relação ao meio ambiente, né? Ela usa aí traços, cores, que também fazem referência ao meio ambiente. Ao lado nós temos um quadro chamado O Grito, e nesse caso, esse quadro retrata o medo, vários sentimentos, né, no caso que os seres humanos têm. Então você também pode perceber que as pinturas, elas retratam também os sentimentos, as expressões, medos, ansiedades, enfim, tudo também está relacionado à arte. O teatro, nós temos aqui uma peça teatral de Shakespeare Apaixonado, que foi reproduzida em São Paulo. E se vocês estiverem bastante atentos, né, Shakespeare não é uma obra tão recente, foi feita há séculos atrás. Então você pode perceber que a arte, ela vai sendo modificada ao longo do tempo, a ponto também de sofrer algumas modificações. Então, nesse caso aqui de Shakespeare, já foram feitas várias releituras, não apenas no teatro, mas também nos livros de literatura, através das traduções, para várias línguas também. Então você vê que a arte, ela também vai sofrendo essa modificação, e nesse caso ela também foi reproduzida e está sendo reproduzida ao longo do tempo. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Essas são as nossas referências, caso você tenha alguma curiosidade, queira pesquisar. E na aula de hoje nós falamos sobre a arte como transformação social, como ela está presente no dia a dia das pessoas e como ela também pode sofrer algumas inferências, algumas subjetividades em relação à apreciação. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!